Então vamos continuar o nosso estudo bíblico, vamos continuar essa descoberta da palavra. Nós iniciamos a estudar o Evangelho de São Mateus, uma breve recapitulação daquilo que nós víamos no estudo passado. Então, a visão geral do Evangelho de São Mateus. A estrutura do Evangelho de São Mateus vem pelos 5 sermões: sermão da montanha, o sermão missionário, o sermão das parábolas, o sermão da igreja e o sermão escatológico. Junto com esses 5 sermões, nós temos 5 trechos com narrações das ações de Jesus. Então, 5 trechos narrativos que sempre, de alguma maneira, estão vinculados e preparam os 5 sermões de Jesus. Então, juntando cada trecho narrativo com um dos sermões, nós temos na visão geral do Evangelho de Mateus 5 partes principais. Mas depois temos o Evangelho da infância, e no Evangelho da infância temos a primeira parte. Depois, no final, temos o Evangelho da paixão e da ressurreição. Então, teremos a 7ª parte. Então, desse modo, nós temos no Evangelho de Mateus, por um lado, os 5 sermões, que são importantes e lembram os 5 livros da lei do Antigo Testamento, do Pentateuco. Então, o Evangelho de Mateus quer ser a nova Torá, a nova lei da nova aliança. Mas também, numa outra visão mais ampla, além desses 5 sermões, nós temos o Evangelho em 7 partes, que é o número da perfeição, que é um número sempre importante para o Evangelho de Mateus. E aí nós vimos então todas essas partes, os sermões, os 5 trechos narrativos que os acompanham. Depois vimos algumas características de Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus é aquele que realiza as profecias antigas. Depois, Jesus ele prega o reino dos céus com as suas diversas características, e o reino dos céus que se faz presente na igreja, na comunidade cristã. Depois, o Evangelho de Mateus também, ele é uma descrição completa daquilo que deve ser a vida da comunidade cristã. E a vida cristã como um todo, que já se caminha para uma maturidade maior, né? Depois, o reino dos céus com as suas diversas características, e vai dizer que é necessário cumprir os mandamentos, porém, além disso, é necessário abandonar tudo para seguir Jesus. Então, o vínculo que define a vida do discípulo de Jesus é o vínculo com o Senhor. Isso é que define a vida do discípulo, o seu vínculo com o Senhor. Por isso, os outros vínculos ou são simplesmente desfeitos ou são colocados em um outro nível. São colocados no nível de importância menor, porque o que define a vida do discípulo é o seu vínculo com o Senhor. Então agora nós vamos pegando os diversos trechos do Evangelho e só pincelando as ideias principais. Então vamos pegar o capítulo 1 de Mateus, versículos de 1 a 17. Temos ali a genealogia. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, é bom para ir acompanhando, né? Então, a genealogia de Jesus. Jesus, ele é o filho de Davi. Então, toda a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. A genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E essa genealogia, ela vai praticamente numa série de nomes, a primeira metade do capítulo 1, até que depois vai chegar, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado Cristo.
as gerações de Abraão a Davi, 14. De Davi ao cativeiro da Babilônia, 14. Do cativeiro até Cristo, 14 gerações. O que nós temos aqui? Brevíssimas ideias. Jesus é o filho de Davi, é o filho de Abraão. São duas ideias importantes. Então, Jesus, filho de Davi. Tudo aquilo que Deus prometeu a Davi para a sua descendência se realiza em Jesus. Um reino perene, que não acaba. Um reino eterno. Depois, filho de Abraão. Todas as promessas de Deus a Abraão se realizam em Jesus. Então, no descendente de Abraão serão abençoados todos os povos. Jesus traz o reino de Deus, onde os humildes são respeitados e cuidados. Jesus, como filho de Davi, ele traz o reino de Deus, onde os humildes são respeitados e cuidados, onde há justiça e piedade, temor de Deus e misericórdia. Ele é a bênção de Deus para todos os povos. Breves ideias, não é? É claro, a gente poderia aqui fazer um grande comentário, tem tantos detalhes, mas vamos pegar as ideias principais, para a gente ter uma visão geral do Evangelho. Depois, capítulo 1, versículo 18 em diante, o anúncio do nascimento de Jesus. Versículo 18, eis como nasceu Jesus Cristo. Então a gente entende esse trecho dos versículos 18 ao 24, 25, nós entendemos esse trecho com uma pergunta: quem é Jesus? Esse trecho do Evangelho, Mateus 1, 18 a 25, esse trecho do Evangelho quer dar essa resposta. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, que foi gerado e encarnado em Maria, não por homem, mas por Deus, por força do seu Espírito. Essa é a primeira parte da resposta. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Foi gerado, encarnado, se fez carne no seio de Maria, não por força humana, mas por Deus, pela força do Espírito. É uma ação de Deus. É uma intervenção de Deus. Ele é uma ação e iniciativa de Deus. Uma ação misteriosa que põe José em estado de confusão. São José vê Nossa Senhora grávida, pensa em afastar-se. Então ele é uma ação, uma iniciativa misteriosa de Deus, que põe José em estado de confusão, temor reverencial, sentimento de indignidade, que é deixar Maria em segredo. Ele não se sente, digamos, digno de estar presente nesta vida que foi marcada por uma ação especial de Deus. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que se faz presente para nos salvar de nossos pecados, nos reconciliar, pôr em comunhão com Deus. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Essas são as respostas que esse trecho do Evangelho nos traz. Depois vem capítulo 2, versículos de 1 a 12. Olhando aí na Bíblia, a visita dos magos. Então é o momento dos famosos 3 reis magos, que nós lembramos sempre no tempo do Natal e na Epifania. Então o que nós temos nesse trecho? Mateus 2, de 1 a 12. As ideias principais são: Jesus realiza a profecia, nasce em Belém. Ele é procurado, encontrado, adorado pelos reis do Oriente. Todos os povos procuram a Deus e Deus quer encontrar todos os homens. É interessante, os reis magos procuram Jesus, encontram Jesus, adoram Jesus. O que é isso? O que significa isso? Os povos procuram Deus. Deus quer deixar-se encontrar pelos homens. A palavra de Deus nos guia, põe em contato com Deus.
eles lembram lá a profecia e para entender que o Messias tinha nascido em Belém. A palavra de Deus nos guia, põe em contato com Deus. A consciência reta nos faz perceber sinais de Deus nas coisas e nos acontecimentos. Como que os reis magos sabiam que tinha nascido o rei de Israel, que seria o Salvador? Porque a consciência reta nos faz perceber sinais de Deus nas coisas, nos acontecimentos. Mesmo que às vezes a pessoa não tenha fé. Os 3 reis magos não tinham a fé de Israel. Talvez tivesse algum tipo de contato, conhecimento com as escrituras do Antigo Testamento, mas não tinham a fé de Israel. Faziam parte dos pagãos. Mas quando a consciência reta nos faz perceber, temos consciência reta, ela nos faz perceber os sinais de Deus nas coisas, nos acontecimentos. Nos faz de alguma maneira perceber os vestígios de Deus, não é? E o chamado de Deus. A consciência reta nos faz perceber sinais de Deus nas coisas, acontecimentos. Os reis encontram o menino com sua mãe. Fato significativo. Não encontra só o menino sozinho. Encontra o menino com a sua mãe, diz o Evangelho explicitamente. Isso é significativo, a presença da mãe com ele. Não simplesmente por ser a mãe biológica, mas por ser aquela que guarda a palavra no coração. Nossa Senhora facilita o nosso encontro com Jesus. A Jesus damos o melhor presente que temos. Os 3 reis magos dão o melhor para Jesus. São as ideias principais aqui. Agora, capítulo 2, versículos 13 a 23. O que nós vemos nesse trecho? A fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Após o encontro com Jesus, os reis voltam por outro caminho. Agora Jesus é o seu caminho. Para chegar até Jesus, percorreram um caminho. Qual é o caminho pelo qual eles retornam e seguem a vida? É um outro caminho, porque agora o caminho deles é Jesus. A Sagrada Família foge para o Egito e retorna para Nazaré depois de alguns anos. Jesus se identifica com Israel, que experimentou a escravidão e a libertação por ação divina. Jesus foge para o Egito. Depois retorna do Egito para Israel. Aqui há um mistério. Jesus, o Filho de Deus, é aquele que veio carregar nossas enfermidades, é aquele que se identifica com o povo de Israel que experimentou a escravidão e precisou da libertação de Deus. A morte dos inocentes sugere a semelhança entre Jesus e Moisés. A perseguição. Moisés perseguido na infância, Jesus perseguido na infância. Morrem os santos inocentes. Jesus é o portador da nova lei e da nova aliança. Então isso aqui sugere a morte dos santos inocentes. Semelhança entre Jesus e Moisés. Jesus é o portador, aquele que traz a nova lei, a nova aliança. São ideias muito importantes e significativas que poderiam nos levar a uma meditação e uma oração muito bonita e muito interessante. Depois, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, versículos de 1 a 12. Aqui na Bíblia vemos a pregação de João Batista. Aparece primeiro João Batista ali no Jordão. João Batista aparece como verdadeiro profeta pelo seu modo de viver. Então, João Batista é um verdadeiro profeta. Lembramos que nos séculos anteriores não houve profetas. Interessante, né? João Batista aparece como um verdadeiro profeta pelo seu modo de viver. Vestes e alimentos austeros. Vestia com peles de camelo.
alimentava com gafanhoto e mel. Vivia no deserto, o lugar do encontro e da escuta de Deus. Ele mostra que se realiza o tempo da graça prometido por Isaías, no capítulo 40, a voz do Senhor que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. João realiza aquilo que o profeta Isaías tinha anunciado. O reino de Deus já está presente. Todos precisam reconhecer e se converter de seus pecados. O reino dos céus está presente. A profecia realizou. Preparai os caminhos do Senhor. João é a voz que clama no deserto. É necessário conversão. Não basta ser filho de Abraão na carne. É necessário a purificação da consciência pela conversão, pelo batismo de água, para receber o batismo no Espírito Santo e no fogo trazido pelo Salvador. O reino de Deus está presente. João é a voz que clama no deserto. É necessário conversão. As pessoas vão até João, recebem o batismo de água, que é um sinal de purificação, que supõe o arrependimento dos pecados, a volta para Deus, a escuta de Deus, uma nova disposição da alma de acolher a presença de Deus. E agora, recebendo esse batismo de água, o coração se prepara para receber o batismo no Espírito Santo e no fogo, que o Salvador está trazendo. Capítulo 3, versículos 13 a 17, o batismo de Jesus. Jesus é batizado no Jordão. Ele está misteriosamente unido à humanidade pecadora. As pessoas estão indo até João, no Jordão, para receber o batismo de água. Estão reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, se arrependendo do pecado, fazendo propósitos de conversão. Jesus vai ali porque está misteriosamente unido à humanidade pecadora. Depois, Jesus consagra as águas para que sejam instrumento do batismo, como os padres da igreja vão dizer depois. Vem sobre ele o Espírito Santo. E aqui as imagens são muito significativas. Vem sobre Jesus no batismo o Espírito Santo em forma de pomba. Jesus é a nova criação. O Espírito de Deus parava sobre as águas, a criação, Gênesis 1. Vem o Espírito Santo sobre Jesus que está nas águas do Jordão. Jesus é a nova criação. Depois, vem o Espírito Santo em forma de pomba. Lá no dilúvio, Noé soltou a pomba e ela trouxe de volta um raminho de oliveira, sinal da esperança, sinal da nova aliança que Deus vai fazer com Noé e a humanidade inteira, que surge a partir de Noé. Então Jesus é a nova aliança. Essa imagem do Espírito Santo vindo em forma de pomba recorda, então, a arca de Noé, a nova aliança que Deus faz com Noé. Jesus, então, é a nova aliança. Depois, recorda Isaías 42. Jesus é o servo cheio do Espírito Santo. Jesus é o Filho amado de Deus. Então, são muitas ideias aqui também que nos fariam refletir, meditar, rezar, muitas coisas aqui. Logo depois, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, temos as tentações de Jesus no deserto. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado.
e jejua por 40 dias. Interessante, Jesus vai para ser tentado, conduzido pelo Espírito. 40 dias. Jesus vence as tentações. Jesus é o novo Israel que obedece a Deus. Jesus é o novo Israel que obedece a Deus. Ele vence as tentações mais sedutoras e comuns aos homens. Jesus vence as tentações mais sedutoras e comuns aos homens. A concupiscência da carne com a busca do prazer desordenado. O prazer não é pecado, o prazer desordenado sim. E é uma escravidão. A soberba da vida com a busca do extraordinário e da vaidade. Soberba da vida com a busca do extraordinário e da vaidade. As vaidades humanas, as vaidades do mundo, o orgulho. A concupiscência dos olhos com busca das riquezas e poder. Então são as 3 tentações mais comuns aos homens que Jesus vence. Então Jesus é aquele que, tentado no deserto, vence o pecado, vence o maligno. Jesus é o novo Israel que obedece a Deus. Jesus sempre vence com a palavra que orienta as verdadeiras atitudes. Sempre que o demônio traz uma tentação, Jesus rebate com a palavra e vence o demônio. Jesus vence com a palavra de Deus, que orienta as verdadeiras atitudes de vida. Buscar mais a palavra de Deus do que o pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Não desafiar a Deus, mas ter humilde confiança em Deus. Não tentarás o Senhor. Depois, não servir as riquezas, mas servir apenas ao Senhor. Servirás ao Senhor teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus vai dizer. 3 atitudes importantíssimas daquele que entra no reino dos céus, daquele que vai seguir Jesus. Buscar mais a palavra do que o pão. Não desafiar a Deus, mas ter humilde confiança nele. Não servir as riquezas, mas servir ao Senhor. Logo depois temos o início da pregação de Jesus. No capítulo 4, versículos 12 até o versículo 25. E o que nós temos nesse trecho? Jesus aparece como luz que vence as trevas, como o Salvador que traz a seu povo a consolação e a paz. Lá no versículo 15 vai dizer: a terra de Nabulon, Neftali, região vizinha ao mar, além do Jordão, esse povo jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz. Então aparece Jesus como luz. Luz que vence as trevas, Salvador que traz a consolação e a paz. Ele anuncia que o reino de Deus está presente nele, e que Deus reinará com sabedoria, justiça e paz. Se a gente quer entender essa imagem do reino de Deus e como um reino de justiça, de sabedoria e de paz, é importante ler o Salmo 71, que fala do rei que governa com sabedoria e que reina protegendo os mais pobres e humildes. É necessário acolher o reino com mudança do coração, uma nova busca de Deus. Fazer penitência, o reino dos céus está próximo, conversão, para acolher o reino. Acolher o reino com mudança do coração, busca de Deus, uma nova busca. Jesus encontra e chama os primeiros discípulos, que deixam tudo e o seguem. E já aparece uma atitude importante em relação a Jesus. Diante de Jesus, tudo é nada. E o nada com Jesus é tudo. É uma nova lógica que surge. É uma nova lógica. Os discípulos deixam tudo e seguem Jesus. Jesus caminha pela Galileia, ensinando, curando, libertando
do maligno. O reino já está presente. O reino, com a sua santidade, com a sua misericórdia, já está se fazendo presente, já está tocando a vida dos homens, do povo. Capítulo 5, versículos de 1 a 12, começa o Sermão da Montanha e começa o trecho das bem-aventuranças. Jesus começa a ensinar as características do verdadeiro discípulo, as exigências do Evangelho, a nova lei da nova aliança, a nova justiça do reino, maior que a antiga lei. Jesus, então, está trazendo uma grande novidade. Ele ensina as características do verdadeiro discípulo, as exigências do Evangelho, a nova lei da nova aliança, a nova justiça do reino dos céus, maior que a antiga lei. Como Moisés, Jesus sobe a montanha e traz para o povo a nova lei. Aquela semelhança de Moisés e Jesus. Jesus sobe a montanha e traz para o povo a nova lei, que é o Evangelho, que é Ele mesmo. Ele se senta e ensina, é o mestre que ensina. As bem-aventuranças são o núcleo principal desse perfil de Jesus. As bem-aventuranças são perfil de Jesus, características de Jesus, né? As bem-aventuranças são o núcleo principal do perfil de Jesus e das qualidades que os discípulos devem assimilar na sua vida. Por um lado, as bem-aventuranças descrevem Jesus. Por outro lado, as bem-aventuranças descrevem o discípulo de Jesus. Eles deverão, os discípulos, ser pobres, humildes, aflitos, não contentes com as criaturas e nem com o pecado, mansos e compreensivos, famintos e sedentos, decididos pela santidade, misericordiosos e atentos às necessidades dos homens, puros de coração, conhecedores de Deus e livres das vaidades do mundo. Operadores de paz, caridade, reconciliação, identificados com Jesus crucificado nas perseguições. Identificados com Jesus crucificado nas perseguições. A oitava bem-aventurança, em que Jesus vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando vos caluniarem, perseguirem, etc. Por causa do reino dos céus. Então, nós vamos vendo, nesses diversos trechos do Evangelho, quanto ensinamento tem aqui, quanta coisa para a gente meditar, rezar, colocar como propósito de crescimento na nossa vida cristã. A gente está vendo aqui muito rapidinho as ideias, só as ideias principais, sem refletir muito e sem meditar muito. Os discípulos são sal da terra. Agora, capítulo 5, versículos de 13 a 48. As ideias principais. Os discípulos são sal da terra, levando o sabor e a sabedoria do Evangelho para o mundo. Vós sois o sal da terra. Os discípulos são luz do mundo, com um novo modo de vida que impacta as pessoas. Os discípulos são luz do mundo, com um novo modo de vida que impacta as pessoas, que reconhece nos discípulos a presença de Deus. Os discípulos são luz do mundo, a sua vida impacta as pessoas e fazem perceber a presença de Deus. Jesus é o pleno cumprimento da lei dos profetas. Jesus não nega a lei e os profetas, mas os supera com uma nova perfeição e santidade. Então, já não basta não matar, é necessário ter paciência e perdoar. Não basta não cometer adultério, é necessário viver a castidade e a pureza.
não basta não jurar falso. É necessário ser veraz, sincero, sempre dizer a verdade e ser sincero. Não basta não se vingar. É necessário vencer o mal com o bem, com a paciência, a gratuidade, a generosidade. Não basta amar o próximo bom. É necessário amar os inimigos e querer, pensar, fazer o bem a eles. Então não basta apenas amar o próximo que é bom para mim, que já é uma coisa boa, importante. Amar aquele que me faz o bem, mas é necessário ir além, amar os inimigos e querer bem aos inimigos, pensar bem dos inimigos, fazer o bem aos inimigos. Logo depois vem o capítulo 6 do Evangelho. E aí, no capítulo 6, que nós sabemos que uma ideia que abre o capítulo é fazer tudo em segredo, porque nós fazemos para Deus, né, as coisas, as boas obras. Então, capítulo 6, versículos 1 a 18, Jesus ensina que a vida cristã é uma realidade interior. É uma vida escondida. É uma vida em segredo. Interessante essa ideia. A vida cristã é uma realidade interior, é uma vida escondida, é uma vida em segredo, que brota da decisão de amar e agradar a Deus e não aos homens. A vida cristã é uma realidade interior, uma vida escondida, uma vida em segredo, que brota no coração pela decisão de amar a Deus, agradar a Deus e não agradar aos homens. Por isso a esmola, a oração, o jejum, tão importantes na espiritualidade, devem ser discretos, porque não fazemos para que os homens vejam, nos vejam. Esmola, oração, jejum devem ser discretos, devem ser expressão de um amor puro a Deus, sem vaidades humanas. A esmola deve levar ao espírito de gratuidade, serviço, misericórdia. A esmola tem que provocar isso em mim. Gratuidade, serviço, misericórdia. A oração deve levar a uma relação pessoal com Deus e a comunhão com a sua vontade. Uma comunhão de vida com a vontade de Deus. O jejum deve me levar à lógica, deve levar da lógica do prazer à busca daquilo que é verdadeiro, justo e santo. Muitas vezes podemos viver na lógica do prazer. Nós buscamos, fazemos as coisas que nós gostamos, que nos são agradáveis, prazerosas. Temos que ir além da lógica do prazer e buscar o que é verdadeiro, justo, santo. Capítulo 6, versículo 19 a 53. O verdadeiro tesouro é o céu e a graça de Deus. Esse é o verdadeiro tesouro, não as riquezas. O verdadeiro tesouro é o céu e a graça de Deus. O nosso olho deve ter luz, ter sempre intenção boa em tudo o que fazemos. Nosso olho deve ter luz, ter sempre intenção boa em tudo o que nós fazemos. O amor a Deus não combina com o amor ao dinheiro. Não podemos nos preocupar com as coisas. Deus é um Pai que nos conhece, nos ama e cuida de nós. Devemos nos ocupar com o reino de Deus e sua justiça. Tudo será dado em acréscimo. Aí as ideias principais desse trecho. Aí depois já vem o capítulo 7, Mateus 7, de 1 a 14.
precisamos imitar Jesus. Precisamos imitar Jesus. Por isso, não devemos julgar, mas compreender as pessoas. Tratar com amor e reverência as coisas sagradas. Tratar com amor e reverência as coisas sagradas. Não jogar pérolas aos porcos, para que as coisas divinas não sejam desrespeitadas. Não julgar, tratar com reverência as coisas sagradas, rezar com confiança e pedir coisas boas a Deus. Né? Pedir coisas boas a Deus e rezar com confiança. Desejar para os outros o que desejamos para nós. Ir pela porta estreita, pelo caminho do esforço e da virtude. Esse é o caminho com o Senhor. É o caminho do esforço e da virtude. Capítulo 7, versículos 15 a 28. Atenção aos falsos profetas que não ensinam a verdadeira doutrina do Evangelho. Atenção aos falsos profetas que não ensinam a verdadeira doutrina. Pelos frutos de santidade se conhecerá quem é mensageiro de Deus. O verdadeiro discípulo escuta a palavra e cumpre a vontade de Deus. O verdadeiro discípulo escuta a palavra e cumpre a vontade de Deus. Capítulo 8, versículos de 1 a 34. Começa um trecho narrativo. Então acabou no capítulo 7 o primeiro sermão, o Sermão da Montanha. E agora temos um segundo trecho narrativo. Já tivemos o trecho narrativo, capítulo 3 e 4, Sermão da Montanha. Agora um novo trecho narrativo, capítulos 8 a 9, e depois virá o sermão missionário. Capítulo 8. Começa um trecho narrativo com diversas ações de Jesus. A missão de Jesus será modelo da missão dos discípulos e da igreja. Jesus toca e cura um leproso. Jesus cura o servo do centurião romano, que manifesta grande confiança e humildade. Senhor, não precisa na minha casa, basta dizer uma palavra e meu servo será curado. Então Jesus cura o servo do centurião romano, que manifesta grande confiança e humildade. Jesus cura a sogra de Pedro e outras pessoas, como expressão de sua missão redentora, de carregar e expiar os nossos pecados. Em cada cura que Jesus realiza, está acontecendo esse mistério. Jesus é aquele que carrega nossos pecados, nossas enfermidades, e aquele que expia os nossos pecados pela sua vida, pela cruz. Depois ainda, Jesus instrui sobre o grande desprendimento necessário para segui-lo. É necessário deixar as coisas e as pessoas para seguir o Senhor. Isso, nas diversas vocações, terá significados diferentes. Não dá para entrar aqui nos detalhes. Jesus acalma uma tempestade e liberta 2 homens da ação dos demônios. Então, a tempestade acalmada, e depois nós vemos Jesus expulsando o demônio, vencendo as forças do maligno. Lá no capítulo 8, versículo 18, tem um tema ali do discipulado, né? Mestre, seguirei para onde quer que fores. As raposas têm tocas, as aves do céu seus ninhos, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. É necessário deixar tudo para seguir Jesus, deixar coisas. Depois, Senhor, deixa primeiro eu ir enterrar o meu pai. Segue-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então também essas relações com pessoas importantes, elas ganham uma tonalidade de valor secundário.
Não é que não tem valor, um valor secundário em relação ao seguimento do Senhor e as coisas que o Senhor nos pede. É claro, cada vocação isso acontece de maneira diferente, né? E depois entramos no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus cura um paralítico e perdoa os seus pecados. Depois, Jesus chama Mateus e come com os pecadores, pois ele veio não para condenar, mas para salvar. Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Jesus traz essa citação do profeta Oséias, né? Deus quer a misericórdia, não o sacrifício. Por isso que Jesus, ele come com os pecadores. É necessário aprender a nova mentalidade do reino de Deus, para que os atos religiosos sejam feitos com o novo espírito da caridade e da piedade. Jesus ele vai falar depois que ninguém põe remendo de pano novo na veste velha e ninguém põe vinho novo em odres velhos. É necessário uma mentalidade nova para compreender o caminho que Jesus está propondo. Aprender a nova mentalidade do reino dos céus. Depois, Jesus ele cura a hemorroíça. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue e ressuscita uma menina. Então Jesus, ele restaura a vida. Jesus cura 2 cegos e um mudo oprimido pelo demônio. Jesus faz ver. Jesus dá liberdade em relação ao demônio. Depois, Jesus vê o sofrimento do povo, sente compaixão. Jesus sente compaixão. Lá no capítulo 9, versículo 36, vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Jesus disse aos discípulos: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Então Jesus vê o sofrimento do povo, sente compaixão. Por isso, porque Jesus quer chegar a cada um, porque Jesus ele quer tocar a vida de cada ser humano, Jesus quer muitos colaboradores na sua missão. Jesus quer muitos colaboradores na sua missão. Jesus quer que seus discípulos sejam colaboradores dedicados à sua missão de salvar, de curar, de evangelizar. Depois temos o capítulo 10, que vai ser o sermão missionário. Então, nesse trecho narrativo, capítulos 8 a 9, a ação missionária de Jesus, anunciando o Evangelho, curando, a missão de Jesus. Essa missão é modelo para os discípulos e essa missão precisa ser continuada pela missão dos discípulos. Então, capítulo 10, o sermão missionário. Jesus começa, então, capítulo 10, versículos de 1 a 42. Jesus começa o discurso missionário, que é orientação da missão dos discípulos e da missão da igreja. Ele escolhe os 12 apóstolos e os envia em missão, com o poder e autoridade para anunciar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Eles não deverão confiar em suas forças e recursos humanos, mas na força da vocação e na força do envio.
Essa é a força dos discípulos, dos apóstolos. Não as suas capacidades humanas, recursos humanos. Aquilo que realmente dá solidez à missão é a vocação, a graça da vocação, a graça do envio. Deverão agir com confiança em Deus e com gratuidade. De graça recebestes, de graça devereis dar. Agir com gratuidade. Estão ali para se doar pelas pessoas. Oferecer a graça de Deus gratuitamente. Não buscando nenhum tipo de vantagem para si mesmos. Não buscando vantagens para si. Eles sofrerão muitas incompreensões e perseguições, mas o Espírito Santo os sustentará e instruirá. A missão não será sempre uma maravilha. A missão será marcada por momentos felizes, mas a missão será marcada também pela tribulação. Sofrerão incompreensões, perseguições, mas o Espírito Santo instruirá e sustentará a missão daqueles que o Senhor envia. Assim aparecerá que a sua missão não é humana, mas divina. Quando os discípulos de Jesus são incompreendidos, perseguidos, marginalizados, quando eles encontram tribulações, quando encontram obstáculos diversos na missão, aparece a fraqueza humana, mas aparece então a força divina. Assim aparecerá que a sua missão não é humana, mas divina. E estão unidos à missão redentora do Senhor, que passa pela contradição e pela cruz. Estão unidos à missão redentora do Senhor, que passa pela contradição, pela cruz. Deverão superar o medo e confiar no Senhor. Anunciarão o Evangelho com coragem e perseverança. Se reconhecerem o Senhor diante dos homens, o Senhor os sustentará. O Senhor os sustentará. Se forem fiéis, se perseverarem corajosamente na missão marcada pelas tribulações, se reconhecerem o Senhor diante dos homens, o Senhor os sustentará. Os apóstolos não podem se espantar com as perseguições, pois Jesus é sinal de contradição e provocará nas pessoas a decisão por ele. Jesus provocará nas pessoas a decisão por ele. Muitos acreditarão na palavra dos apóstolos. O caminho do Senhor é perseguição, mas também um caminho de renúncia, desprendimento das pessoas queridas, renúncia de si mesmo, carregar a cruz com o Senhor todos os dias. Quem acolhe os apóstolos e a sua palavra, acolhe o Senhor mesmo e o Pai que o enviou. O Pai que o enviou. Lá nesse final do capítulo 10, versículo 34, já pertinho do final do capítulo, não vim trazer a paz, mas a espada. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aquele que a perder por minha causa irá reencontrá-la. E assim nós vemos então, nós vimos aí as diversas recomendações de Jesus para a missão dos discípulos. A missão é urgente. O Senhor vê o sofrimento daquele povo, daquela gente.
O Senhor envia os 12 com autoridade, devem confiar não em si, mas na graça do Senhor, na graça da vocação e do envio. A missão será marcada pela gratuidade, pela paciência nas tribulações, pela união com a cruz de Jesus. A missão será sempre sustentada pela luz do Espírito, pela força do Senhor. A missão exigirá isso, um despojamento de tudo para se unir à cruz de Jesus. Aquele que receber o enviado do Senhor, ele vai estar acolhendo o próprio Senhor, com toda a força da sua graça. Então, na próxima aula, no próximo encontro nosso, vamos continuar a partir do capítulo 11. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,